Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui para mais um vídeo nesse canal. E o assunto de hoje, na verdade, é semana do Mister Olímpia, não poderia deixar de ser o assunto relacionado ao tema central, né, dessa semana, que é o Mister Olímpia. Mas eu vou falar especificamente sobre uma polêmica que aconteceu em 1978 e um pouquinho desse Mister Olímpia em questão. Mas antes da gente entrar nesse vídeo, se você não é inscrito nesse canal, considere se inscrever. Já deixa o like porque o assunto desse vídeo é bastante interessante para você que gosta de curiosidade, obviamente. E não se esqueça de compartilhar com mais amigos, porque obviamente isso vai ajudar muito esse canal a crescer, porque o algoritmo entende que esse vídeo está sendo relevante para você e por isso você está compartilhando ele com mais pessoas. Mas enfim, se você fosse um atleta do Joe Wader, né? Eu sei que muita gente não sabe quem foi o Joe Wader, mas o Joe Wader foi, na verdade, considerado como o pai da musculação. Embora eu não entenda assim, né? Eu acho que ele foi um pai de criação e o Eugene Sandon foi um dos pais do fisiculturismo, porque aí você entra no tema da história, você tem o professor Átila, você tem Florence Ziegfeld, todos esses caras ah, contribuíram para que o fisiculturismo surgisse a partir de Sandon. Mas o Joe Wader é conhecido principalmente pelo nosso tempo como o pai do fisiculturismo. Bom, o Joe Wader ele tinha o monopólio da comunicação, do marketing, da mídia, do conteúdo. Hoje a produção de conteúdo é muito democrática, qualquer um pode produzir conteúdo a partir da sua rede social, mas na época do Joe Wader, nos anos 70, 80, 90, 2000, não era assim. Então tudo passava pela mão ou pelas mãos do Joe Wader. E a minha pergunta para você é, imagine que você fosse um fisiculturista ali na época, ali nos anos 70, 80, e o Joe Wader te contratasse, você era um funcionário dele, um atleta dele, e aí ele fizesse algumas fotos suas para as revistas. A gente sabe que hoje com as mídias sociais você posta um conteúdo lá e você tem controle sobre ele, mas nos anos 70, 80, para que um fisiculturismo aparecesse e um fisiculturista aparecesse, ele tinha que estar nas revistas do Joe Wader. Então imagine que o Joe Wader te contrate como atleta dele, tira algumas fotos suas de treino e tal, e comece a publicar nas revistas. Essas fotos eram pagas, mas digamos que o Joe Wader publicou mais fotos do que ele te pagou. Você ficaria chateado com isso? Você ficaria puto porque o Joe Wader publicou algumas fotos que ele não te pagou por elas? Ou você ficaria feliz só pelo fato de estar aparecendo mais vezes ou ter mais fotos publicadas na revista? Naturalmente, o pessoal de hoje não pensaria da mesma forma que o bodybuilder Kalman Skalak, né, que foi um fisiculturista ali dos anos 70 e que teve reais chances de vencer o Mister Olímpia de 1978, porém, segundo o próprio, ele foi literalmente garfado por conta de um episódio que aconteceu exatamente envolvendo as suas fotos publicadas na Muscle Builder. O Kalman Skalak, em 1977, ele venceu todos os principais eventos da IFBB, o Mister Internacional, o Mister Universo, e ele se classifica para o Mister Olímpia de 78. O problema começou a acontecer quando o Kalman Skalak percebeu que o Joe Wader estava publicando mais fotos do que ele havia pagado, né, do que havia lhe pagado. Então ele começou a reivindicar com relação a essas fotos, não obteve resposta e foi até o escritório do Joe Wader para buscar as fotos que o mesmo tinha tirado e não havia lhe pagado. Então ele entrou ali no escritório do Joe Wader na calada da noite para pegar essas fotos, conseguiu pegar algumas fotos, mas segundo conta a história, na saída do prédio ele se encontra com o Joe Wader, houve uma confusão ali, né? O Joe Wader meio que se pegou ali com o Kalman Skalak, segundo conta a história, o Kalman meio que agrediu o Joe Wader deu uma banda nele, enfim. O que acontece é que a partir daí os ânimos começaram a se exaltar e o Kalman Skalak, que tinha um grande problema, né, com relação ao fato acontecido, ele começou a pensar em montar uma espécie
de organização, né, para que os fisiculturistas fossem melhor amparados. Ou seja, seria, digamos assim, um sindicato dos fisiculturistas. A ideia era organizar o fisiculturismo, ah, obviamente gerando um pouco mais de recursos para os bodybuilders, mais apoio, mais segurança, para que esses tivessem os seus devidos valores pagos. Obviamente não foi para frente, mas o que, que aconteceu? O Kalman Skalak convidou o Arnold para ser o presidente desse sindicato. Isso porque o Arnold, obviamente, tinha uma certa popularidade, mas seria um enorme tiro no pé naquele momento, porque o Arnold ele era, naquele momento, o co-promotor do Mr. Olympia. A partir de 76, o Arnold e o Jim Lorimer começaram a co-promover o Mr. Olympia. E obviamente ele não poderia estar envolvido num sindicato que reivindicaria questões relacionadas e ligadas à IFBB. O que acontece é que o Arnold, num primeiro momento, até aceitou, porque ele estava meio que com um osso entalado na garganta, relacionado ao Joe Hader, por conta dos problemas que ele tinha com o Ken Sprague, que na altura era o dono do Gold's Gym. O Arnold e o Ken Sprague tiveram alguns problemas, porque o Ken Sprague, que tinha comprado o Gold's Gym ali no início dos anos 70, começou a promover eventos da União Atlética Amadora e posteriormente da IFBB. Fez uma parceria com o Joe Hader, as fotos do Joe Hader eram tiradas ali no Gold's Gym, e a academia começou a ter uma enorme popularidade, e ele começou também a investir nos eventos do Joe Hader, temendo o Arnold que o Ken Sprague pudesse tomar o seu lugar. Ele começa a fazer uma série de calúnias com relação ao Ken Sprague e a sua homossexualidade. Ou seja, o Ken Sprague era um ator, anteriormente, né, antes dele comprar o Gold's Gym, ele era um ator de filme pornô, um ator muito conhecido. E o Arnold, usando obviamente desse passado do Ken Sprague, começou a fazer algumas declarações públicas, inclusive a partir do seu cunhado, que era o editor de uma revista, de um jornal muito conhecido. E houve um problema, houve processo, houve uma série de problemas. E o Joe Hader, naquele momento, como tinha uma enorme aliança ali com Ken Sprague, ele decidiu ficar isento. Ele não apoiou o Arnold. E o Arnold estava meio enfurecido com aquela questão e decidiu entrar num primeiro momento no sindicato. Quando ele percebeu que a coisa ia realmente ficar séria, porque o Skalak tinha marcado uma reunião com o Bin Wader para tratar dos assuntos relacionados ao sindicato, o Arnold não apareceu na reunião. A questão não foi para frente porque não tinha um nome de peso e o Kalman Skalak se queimou mais ainda. Aí veio o Mr. Olympia de 78, que aconteceu, como de costume, em Ohio, em Columbus, Ohio. E o Arnold era o copromotor. E o que aconteceu? Foi praticamente uma repetição de 77. O Frank Zane venceu a categoria abaixo de 90 quilos e o Robbie Robson acima de 90 quilos. A grande questão é que era muito esperado realmente a apresentação do Kalman Skalak por conta, primeiro, da opinião do público em geral, dos fãs do fisiculturismo. O Kalman Skalak era realmente um cara que chegava, um sangue novo no Mr. Olympia, que poderia levar o evento, tinha um físico excepcional, né? Tava claro isso, com muita densidade, muito volume, cortes. Era um cara realmente que poderia levar o Mr. Olympia e seria realmente o cara a vencer o Mr. Olympia, talvez se não fossem esses problemas que foram gerados ali com o Joe Hader. A questão toda é que a gente sabe que as políticas do Joe Hader realmente fogem um pouquinho às regras da boa ou do bom comportamento, digamos assim. E o Kalman Skalak ficou em quinto lugar na decisão geral, no overall. Na sua categoria, que é acima de 90 quilos, ele ficou em terceiro. E na decisão geral ele ficou em quinto lugar. E no momento em que ele recebe a notícia, né, o resultado, ele abre os braços simulando a crucificação de Jesus Cristo. Ou seja, ele entendeu naquele momento que o resultado dele estava diretamente relacionado ao fato que aconteceu anteriormente entre ele e o Joe Hader, e por isso ele foi punido. Ou seja, não foi uma condição legal do resultado. Ele poderia ter alcançado um resultado melhor, poderia até ter sido o vencedor da classe acima de 90 quilos e quem sabe o vencedor overall do Mr. Olympia, tendo então um título de Mr. Olympia, portanto o troféu Sandon nas mãos. Então essa é a história fatídica do Kalman Skalak em 1978. Gostou da história? Se você gostou da história, deixa aí o seu like.
deixe seu melhor comentário e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Um forte abraço, pessoal.